Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre medidas de dispersão ou variabilidade. Na aula passada, nós falamos sobre medidas de tendência central, nós falamos sobre a média, moda e falamos sobre a mediana também. Essas medidas, muitas vezes, elas são insuficientes para nos dizer algo a respeito dos valores obtidos, a respeito dos dados que nós temos na nosso conjunto de valores, na nossa amostra. Então, para isso, a gente precisa de outras medidas, e essas medidas são chamadas de medidas de dispersão ou variabilidade. E nós vamos ver aqui o mínimo, máximo, amplitude. Nós vamos aprender a calcular também aqui o desvio padrão e o coeficiente de variação. Para começar, então aqui falando sobre mínimo, máximo e amplitude. Mínimo nada mais é do que o menor valor que nós temos no conjunto de dados. Máximo é o maior valor que nós temos nesse mesmo conjunto. E a amplitude nada mais é do que a diferença, ou seja, é a subtração. É máximo menos o mínimo. E aí, para a gente calcular essa amplitude, nós vamos então pegar aqui um primeiro exemplo. No exemplo número 1, as idades das crianças que estão no pátio de uma escola são 3, 6, 5, 7 e 9 anos. Determine a média, o mínimo, o máximo e a amplitude dessa amostra. Nós vamos calcular a média aqui novamente, porque nós vamos precisar dela para calcular algumas medidas que virão aí pela frente, que é no caso o desvio padrão, a variância, para poder chegar no valor do desvio padrão. Então vale a pena relembrar aqui. Para a gente calcular a média, nós precisamos, então, somar os valores e dividir pela quantidade de valores que nós temos. Para representar a média aqui nesse nosso vídeo, nós vamos usar o x-barra, essa barrinha aqui em cima, que vai significar para a gente média aritmética. Então, o somatório dos valores de x, nós vamos somar o 3 mais o 6, mais o 5, mais o 7 e mais o 9, e vamos dividir aqui por 5, porque são 5 valores. E aí nós vamos, então, ter aqui 3 mais 6 mais 5 mais 7 mais 9, ok? Somando esses valores vai dar 30, e aí 30 dividido por 5, portanto, nós temos a média, que é 6. Depois de calcular a média, pede para a gente calcular aqui o valor do mínimo e máximo. O mínimo é o menor valor, então ele é o 3, e o máximo é o maior valor, e aí nesse conjunto de dados ele é o 9. E a amplitude nada mais é do que o máximo menos o mínimo, então é 9 menos 3. Então nesse conjunto de dados nós temos uma amplitude de 6 unidades, que é a variação do menor número para o maior número. Vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos dois conjuntos de dados aqui, de valores. Então, são dados, em seguida, o barulho do tráfego em duas esquinas, medidas em decibéis durante os 5 dias úteis de uma determinada semana. Calcule as amplitudes. Então, no primeiro conjunto, temos aqui os decibéis. 52 decibéis, 54,5, 54, 51, 54,4 e 55 decibéis. Então, para a gente calcular a amplitude, nós temos que, nesse conjunto de dados, verificar qual é o valor máximo, que é o 55, menos o mínimo, que é o 51, portanto, a amplitude aqui é igual a 4 e está calculado. No conjunto B aqui, no item B, nesse segundo conjunto de valores, o valor máximo aqui é o 77,1, menos o mínimo, que também é 51. Então, vai dar uma amplitude aqui de 26,1. Também calculada a amplitude. Então, a amplitude nada mais é do que o máximo menos o mínimo. Que é muito comum a gente ver todos os dias, a amplitude da temperatura, que nada mais é que a variação aí da mínima até a temperatura máxima. Antes da gente continuar aqui falando do desvio padrão, da variância e do desvio padrão, vamos dar uma olhada aqui num outro arquivo que eu tenho. Nesse outro arquivo, eu tenho um gráfico, são dois gráficos na seguinte situação. Temos aqui as tarefas executadas pelos operários, A e B,
São 4 tarefas para cada um e o tempo de execução de cada tarefa. Então, o operário A tarefa 1 ele levou 45 minutos, na segunda tarefa 55 minutos, na terceira tarefa 48 e na quarta 52 minutos. O operário B, 30 minutos na primeira tarefa, 70 na segunda, 40 na terceira e 60 na quarta tarefa. Se você somar os valores aqui do operário A, vai dar 200 e dividido por 4 vai dar 50. Se você somar os valores do operário B, também vai dar 200, dividido por 4 também vai dar 50. Ou seja, a média de tempo dos dois operários é a mesma. E aí, quer dizer, então, analisando apenas a média, não dá para saber qual foi o melhor aqui na execução das tarefas. E aí, colocando isso no gráfico, então nós vamos ter aqui na linha, a linha aqui, ó, na altura dos 50, que indica para a gente a média do operário A. E aqui também no 50, que é a média do operário B. Agora, observe os tempos, né, de execução das tarefas do operário A. 45 minutos a primeira tarefa. Então, 5 minutos a menos que a média. 55 minutos a segunda tarefa, portanto, 55 minutos acima da média. 48 minutos a terceira tarefa, portanto, abaixo. E 52 minutos a quarta tarefa, portanto, apenas 2 minutos acima da média. Já o operário B, observe que os pontos estão bem distantes aqui, né, da linha que representa a média. Tarefa número 1, 30 minutos, então 20 minutos abaixo da média. A tarefa número 2, 70 minutos, então 20 minutos acima da média. E a próxima tarefa aqui, terceira tarefa, 40 minutos. E a quarta tarefa, 60 minutos. Como a escala aqui utilizada é a mesma nos dois gráficos, a gente percebe bem que no primeiro gráfico os pontos estão bem próximos da média. Já no segundo gráfico, que é o operário B, os pontos estão mais distantes em relação à média. Portanto, estão mais dispersos em relação à média, né? Ou seja, o tempo gasto por ele está mais distante em relação à média. Então, existe uma maior dispersão, uma maior variabilidade dos valores em torno ou em relação à média. Já no operário A, os valores estão bem próximos da média, então os valores estão menos dispersos, né? Os valores são mais homogêneos. Então, é um conjunto mais homogêneo de dados. E já no operário B, os valores aqui estão mais distantes, então nós temos um conjunto mais heterogêneo aqui dos valores. Tá? Isso só para a gente entender a questão dos valores estarem longe ou próximos da média, que significa a variabilidade ou a dispersão. Aí vamos voltar para o nosso texto. Voltando aqui para o nosso texto, a gente vai para um próximo exemplo, só que antes vamos falar aqui, então, sobre o cálculo do desvio padrão de uma amostra. Antes da gente calcular o desvio padrão, que é uma medida super importante para a gente, porque o desvio padrão é uma medida, né, de variabilidade muito recomendada, porque mede bem aí a dispersão dos dados e permite aí uma interpretação interessante da nossa amostra, né, do conjunto de dados que nós temos aqui. Tá? Só que para calcular esse desvio padrão, primeiro a gente vai calcular a variância. A variância, para calcularmos, a gente vai calcular o desvio primeiro em relação dos dados em relação à média. Para a gente calcular o desvio, a gente vai pegar o x, que representa medidas, né, ou as observações dos dados, menos o valor da média. Primeiro vamos então calcular o d, elevando ao quadrado cada valor de d, e em seguida fazendo a soma dos quadrados dos desvios, porque essa soma desses quadrados é que eu vou precisar aqui para calcular a variância. Que a variância amostral nada mais é que o somatório de d quadrado dividido por n menos 1. Só para ficar bem claro. Então, eu preciso de calcular todos os desvios de cada valor em relação à média. A gente já vai aí para um exemplo prático. Para ficar bem claro aqui também que S ao quadrado não significa que uma operação para elevar um determinado número ao quadrado, é apenas um símbolo utilizado para representar aí a variância amostral. Somatório, né, que é esse símbolo, d ao quadrado, que eu vou precisar pôr aqui na fórmula, e o n, que indica a quantidade de medidas ou de observações. Feito o cálculo da variância,
aí eu vou calcular o desvio padrão, né, que é uma medida muito importante aqui para a gente. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu vou ter o valor da variância calculado aqui, e aí eu vou substituir aqui dentro da raiz e calculo o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida importante que vai dizer aí se o conjunto de valores ele é mais homogêneo ou mais heterogêneo, ou seja, se os valores estão mais dispersos ou menos dispersos em relação à média. Quanto menos dispersos em relação à média, quanto mais homogêneos os valores, esse conjunto de valores que nós tivermos, quanto mais homogêneo for o conjunto, mais a nossa média será representativa dos dados. Então vamos para o terceiro exemplo aqui. Nesse terceiro exemplo, nós vamos calcular aqui o desvio padrão. Então, as idades das crianças que estão no pátio de uma escola são 3, 6, 5, 7 e 9 anos. Determina o desvio padrão dessa amostra. Eu coloquei aqui numa tabela, que isso facilita na hora de colocar na fórmula para calcular. Então, colocando as idades que estão aqui no enunciado, 3, 5, 6, 7 e 9, como cada uma aparece uma vez só, eu não preciso colocar a frequência. Aí eu faço o somatório dessas idades todas, né? E aí eu somo aí 3 mais 5, 8, mais 6, mais 7, mais 9. Nós teremos aqui o somatório que vai dar 30. Esse é o total. Aí eu vou ter que calcular o D. O que é o D? O D ele é o valor aqui na nossa observação, o número que nós temos, menos o valor da média. Então eu preciso calcular a média primeiro. Então a média vai ser o somatório das idades, o somatório do x, dividido aí por 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então a média vai dar 6. Que a gente já tinha calculado no primeiro exemplo. Aí vamos para o cálculo da variância. Para eu calcular a variância, eu vou precisar do somatório de D quadrado. Então, volto para a tabela, calculo o valor de D, pegando cada valor que eu tenho aqui menos a média. Então, eu tenho 3 menos 6, que é a média, que vai dar menos 3. Depois eu vou fazer 5 menos 6, que vai dar menos 1. Aí 6 menos 6, que vai ser 0. Então, quer dizer, esse 6 significa que não tem nenhuma variabilidade em relação à média, né? Os outros têm 3 unidades a menos que a média, ou 5, uma unidade a menos que a média. Aí vamos para o 7. 7 menos 6, que é igual a 1, portanto, né, varia em relação à média, tem um desvio de uma unidade. E 9 menos 6, que dá um desvio de 3 unidades acima. Como tem alguns valores que dão negativo aqui, se a gente somar tudo isso aqui vai dar 0. Quer dizer, não vai servir para nada o cálculo desses desvios que nós fizemos aqui. Para resolver isso, a gente eleva ao quadrado. Então, elevando, né, menos 3 ao quadrado vai dar 9, menos 1 ao quadrado vai dar 1, 0 ao quadrado vai dar 0, 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. E somando esses valores que nós temos aqui, então vai dar 20. O somatório uma coluna aqui de quadrado dá 20. Aí, vindo para a fórmula, eu calculo a variância. Aí, lembrando que a variância, cada desvio aqui foi elevado ao quadrado, então vai ser muito mais interessante utilizar aqui o desvio padrão para responder se os valores estão desviando mais ou menos em relação à média. Aí, o somatório de D quadrado dá 20, vamos por aqui, dividido por N menos 1. O N é a quantidade de dados que nós temos, que são 5. Né? Aqui, ou esses 5 que estão aqui na tabela. Então, 5 menos 1, que vai dar 4. 20 dividido por 4, que vai dar 5. Essa aqui é a chamada variância. Mas observe que a média é 6. Aí 6 mais 5 vai dar 11. Então, essa variação que nós encontramos aqui, ela não expressa muito a realidade aqui dos valores que nós temos. Aí nós vamos calcular, então, o desvio padrão, fazendo a raiz quadrada da variância. A variância deu 5, a raiz quadrada de 5 dá um valor aproximado de 2,24. Então, os desvios aí em relação à média, um desvio padrão, né, para mais ou para menos aqui, de 2 unidades, 2,24 unidades. Muito bem, vamos para o exemplo número 4. No exemplo número 4, como a frequência vai ser diferente de 1, nós vamos ter valores aqui que aparecem mais do que uma vez. Então, ao invés de usar aqui
simplesmente d ao quadrado, nós vamos ter que multiplicar esse d quadrado pela frequência. Aqui teremos valores que aparecerão aqui mais do que uma vez. E para calcular o desvio padrão, é a mesma coisa, raiz quadrada da variância. Vamos pegar aqui o quarto exemplo. No quarto exemplo, também não tinha uma tabela, mas eu criei essa tabela porque fica mais fácil para explicar e para entender. Então, aqui é dada a duração em minutos, né, das chamadas telefônicas, feita em consultório médico, né? 4, 6, 5 e 5 minutos, né? Calcule aí o desvio padrão. Então, o 4 aparece duas vezes, é a frequência, o 5 também e o 6 também. E o somatório do F, eu vou precisar dele, porque o somatório do F nada mais é que o número de observações, que é 2, que vai dar um total de 6 unidades. Então, os valores que nós temos aqui são 6 valores. E aí eu preciso multiplicar essa frequência pelos valores que eu tenho das unidades aqui, que é o nosso x. Então, 2 vezes 4, que vai dar 8. Eu tenho 2 vezes o 5, que vai dar 10. E eu tenho 2 vezes o 6, que vai dar 12. E aí o somatório aqui, o total é 30. Eu preciso do somatório de f de x, f vezes x, para eu poder dividir pelo somatório de f para eu poder calcular a média, que é a fórmula que nós temos aqui para calcular a média. Então, a média vai ser 30, dividido por 6, a média vai dar 5. Preciso da média para poder calcular o d. Tomar um pouquinho de cuidado aqui, né, que o d ele é o x, que no caso aqui são as idades, menos a média, que é 5. Então, o primeiro aqui, 4 menos 5, que dá menos 1. Aí o segundo valor é 5 menos 5, que vai dar 0. E o outro é 6 menos 5, que vai dar 1. Aqui não preciso fazer o somatório, né? Então, deixa assim mesmo. Deixa em branco, né? Ou preencher aqui. Só para lembrar que a gente não precisa desse total. E aí no d quadrado, então vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. 0 ao quadrado vai dar 0. E 1 ao quadrado, que vai dar 1. O somatório aqui também não precisa. Não vou precisar dele aqui em nenhuma dessas fórmulas. E aí eu vou precisar do f vezes d quadrado. Então, nós vamos ter aqui f2 vezes o d quadrado, que é 1, que vai dar 2. 0 vezes 2, que vai dar 0. E 1 vezes 2 de novo, que vai dar 2. E, portanto, a soma aqui que vai dar 4. Feito isso, nós vamos aqui para a fórmula e calcular a variância. Então, é o somatório da coluna f vezes d quadrado aqui, que dá 4, dividido por n menos 1. Lembrando que o n nada mais é que o nosso somatório de f, que é o número de observações. Nesse caso são 6, que bate inclusive com a quantidade de valores que está aqui. Claro, né? Senão não estaria errado. E aí 6 menos 1, que vai dar 5. Então temos 4 dividido por 5. E 4 dividido por 5 dá 0,8. Calculando o desvio padrão, 0,8, né, dentro da raiz aqui. Raiz quadrada de 0,8 dá aproximadamente 0,89. Aproximadamente 0,89 é o desvio padrão aqui desse conjunto de dados. No exemplo número 5, nós temos uma tabela aqui de frequência, onde os dados foram colocados aqui em classes, né? Então, nós vamos ter a primeira classe do 10 ao 20, a segunda do 20 ao 30, assim por diante, até o valor máximo aqui, que é 70. Temos as frequências, né? Então, aqui pede, determine o desvio padrão para as situações abaixo. Nós temos aqui os dados, que significam tempo em minutos gasto pelos vendedores de um centro comercial para atendimento. Primeira coisa a fazer, como a gente vai precisar nas fórmulas aqui o valor do x, né, fazer o f vezes o x, então eu preciso colocar o x. Quando eu tenho essas tabelas de classes, lembrando que o x é o ponto médio de cada classe. Então, o ponto médio da primeira classe é 10 mais 20, 30, dividido por 2, que vai dar 15. Como a amplitude de cada classe é 10,
basta ir somando de 10 em 10 aqui agora para achar o ponto médio das demais. Então, 15 mais 10, 5, 35, 45, 55 e a última classe, o ponto médio é 65. O ponto médio, a somatória dele eu não preciso. Eu preciso do f vezes o x para poder calcular aqui a média antes de ir para o d, né, que é o desvio de cada valor aqui em relação à média. Então, f vezes x, então nós vamos ter que fazer 2 vezes 15, 10 vezes 25 e assim por diante. 2 vezes o 15 vai dar 30. Depois temos 10 vezes o 25, que dá 250. Temos 13 vezes o 35, que vai dar 455. Temos 16 vezes o 45, que dá 720. Temos 6 vezes o 55, que dá 330. E temos 8 vezes 65, que dá 520. Esse somatório eu preciso, então eu preciso somar todos esses 3 valores aqui, 30 mais 150, mais 455, mais 720, mais 330, mais 520. E dá um total de 2.305. Feito isso, eu vou utilizar esse total, que é o somatório do f vezes o x, para poder calcular a média. Então vai dar 2.305 dividido pelo somatório de f, que é 55. O somatório de f é o mesmo que o n, né, que é o número de observações. 2.305 dividido por 55 dá 41,9. Então, esse é o valor da média, aproximado também. E aí eu preciso utilizar esse valor para calcular os desvios aqui. No caso aqui, quando eu tenho tabela de frequência, o meu x são os valores aqui da minha coluna do ponto médio. Então, para calcular o d, eu vou usar esse valor de x menos a média. Então, é 15 menos 41,9, que dá menos 26,9. Poderíamos preencher essa coluna toda aqui primeiro, para depois ir para a coluna d quadrado, para finalizar a coluna do f vezes t quadrado. Mas como a gente está com a calculadora, né, calculando esses valores aqui, e eu tenho esse valor aqui no visor, já aqui, que a gente acabou de fazer, 15 menos 41,9, já pego esse valor e já elevo ao quadrado e já preencho a coluna da frente. Então, menos 26,9 elevado ao quadrado, como ele já está no visor, que já eleva direto, a calculadora já entende que esse menos também será elevado ao quadrado. Se você apagar, na hora que for digitar de novo, põe entre parênteses, menos 26,9. Entre parênteses. Aí eleva ao quadrado, que vai dar aí 723,61. E já multiplica esse último valor encontrado pelo f, que no caso aqui é 2. Então, multiplicando 723,61 por 2, vai dar 1.447,22. Aí vai para a segunda linha, daí a gente vai preenchendo linha por linha aqui agora. Vamos fazer 25 menos 41,9, vai dar menos 16,9. Elevando ao quadrado dá 285,61. E multiplicando esse último valor aqui pela frequência, que é 10, então vai dar 2.856,1. Vou deixar tudo com duas casas aqui no final. O terceiro valor vai ser 35 menos o 41,9, dá menos 6,9. Elevando ao quadrado dá 47,61. E multiplicando pela frequência, que é 13, vai dar 618,93. 45 agora aqui, né, o valor do x, 45, menos a média. 45 menos 41,9, que vai dar 3,1. Elevado ao quadrado dá 9,61, e multiplicado pela frequência, que é 16, dá 153,75.
Temos agora o valor de 55 menos o 41,9 dá 13,1, 13,1. Elevado ao quadrado dá 171,61 e multiplicado pela frequência que é 6 vai dar 1029,66. 65 menos a média, que é 41,9, dá 23,1. Elevado ao quadrado dá 533,61, que multiplicando pela frequência, que é 8, dá 4.268,88. Eu preciso do somatório da coluna do f vezes o x, mas a do d eu não preciso. E a do d quadrado também não. A coluna do f vezes o d quadrado aqui, somando todos esses valores, vai dar 10.374,55. Ok? Eu preciso, então, desse valor aqui para poder calcular a variância. Então, 10.374,55 dividido por n menos 1. Lembrando que o n é o somatório do f, que é 55. Menos 1, 54. Vai dar, então, uma variância de 192 unidades, 192,12. Coloco esse valor na raiz e calculo o desvio padrão. Então, raiz quadrada de 192,12 vai dar aí aproximadamente 13,86. Então, a gente, com a tabela, fica mais fácil de substituir os valores na fórmula. Então, eu preciso preencher essas colunas, eu preciso do somatório do f vezes o x, eu preciso do somatório do f vezes o quadrado, para substituir aqui nas respectivas fórmulas e aí calcular o desvio padrão. Temos aqui um sexto exemplo. O processo para fazer aqui é o mesmo do exemplo número 5. Então, a tabela abaixo representa as cidades em anos e um grupo de pessoas. Construir, não é para construir o polígono frequente. Nesse caso aqui, você Ctrl+V aqui o exemplo está digitado errado. É para fazer aqui, no caso, é para a gente calcular o desvio padrão também. Tá? Então, vamos lá. O ponto médio dessa primeira classe, como é 9 mais 15, dividido por 2, vai dar 12. 12. A amplitude de cada classe aqui é 15 menos 9 vai dar 6. Então, vamos somar aqui 12 mais 6. Então, o ponto médio da segunda classe é 18. Da terceira é 24. Da quarta é 30. Depois 36, 42 e 48 é o ponto médio da última classe. Não vamos precisar desse somatório dessa coluna. Vamos fazer o f vezes o x para poder calcular aqui a média, né? Então, da média eu preciso do somatório de f vezes o x dividido pelo somatório de f. Então, vamos fazer aqui. 7 vezes 12, que dá 84. 10 vezes 18, que dá 180. Depois vai dar 264, 840. 36 vezes 23, que vai dar 828. 630 e na última 10 vezes o 48, 480. Temos aqui o somatório que é 3.306. Vou usar esse valor para calcular a média. 3.306 dividido por 104. E aí a média vai dar 31,8. Feito o cálculo da média, o enunciado aqui desconsidera, tá? Aqui é para a gente calcular o desvio padrão. Calculamos, a gente vai calcular o D. O D nada mais é que o valor aqui do X menos a média, que é 31,8. Então, 12 menos 31,8 vai dar um número negativo, vai dar menos 19,8. E aí, fazendo cada valor de X menos a média, nós vamos preencher essa coluna do D aqui. Então, aqui vai dar menos 13,8, menos 7,8, menos 1,8, 4,2,
10,2 e 16,2. Né? Então, para encontrar aqui cada valor desse, o x aqui, os valores de x, menos a média. Cada valor que nós temos aqui vai ser elevado ao quadrado. Né? Poderíamos ter feito por 1, igual a gente fez no número 5. Estou fazendo dessa forma só para ser um pouquinho mais rápido aqui. Então, aqui nós vamos ter no d ao quadrado 392,04, 190,44, 60,84, 3,24, 17,64, 104,04 e 262,44. Então, esses valores aqui que eu acabei de preencher dessa coluna nada mais é do que cada valor de d elevado ao quadrado. E na coluna que é f vezes d quadrado, nós vamos pegar aqui a frequência e multiplicar por d quadrado. Tá? Então, o primeiro valor aqui vai dar 2.744,28. Temos 1.904,40. 669,24, 90,72, 405,72 também, 1.560,60, 2.624,40. Somando todos esses valores aqui da nossa coluna f vezes d quadrado, temos 9.999,36. Essa coluna não precisa de somatório. A coluna do d quadrado também não precisa de somatório. E vamos calcular o desvio padrão. Então, o desvio padrão é o somatório da minha última coluna, que é f vezes d quadrado, que é 9.999,36. dividido por n menos 1, então é 104 menos 1. 100, que daí aproximadamente 97,08. E para calcular o desvio padrão, 97,08 na raiz. Raiz quadrada de 97,08 é 9,85, né? Esse valor é aproximado. Bom, aprendemos como calcular o desvio padrão. E aí nós vamos ter uma medida super importante aqui, que é o coeficiente de variação. Que é o coeficiente de variação nada mais é do que a razão entre o desvio padrão, então S, dividido pela média. Esse coeficiente de variação aqui também é uma medida super importante, que vai me dizer se existe uma baixa dispersão, uma média dispersão ou uma alta dispersão. O resultado deve ser multiplicado por 100, que a gente vai apresentar o resultado em porcentagem. E aí, quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogêneos serão os dados. Ou seja, os valores estão mais próximos da média. Tá? Então, a dispersão aí será menor em relação à média. E, de uma forma geral, né, se o coeficiente de variação for menor que 15%, uma baixa dispersão, dados homogêneos. Se for de 15% a 30%, existe uma média dispersão. E aí, quanto mais alto, né, ou seja, se for maior do que 30%, uma alta dispersão dos dados e, portanto, teremos dados heterogêneos, né, mais distantes da média. Quando os dados, né, existe uma baixa dispersão, os dados são homogêneos, a média vai ser bem representativa aí do conjunto de dados que nós temos. Para isso, vamos pegar um exemplo, que é o exemplo número 7. E o exemplo número 7 diz o seguinte: determine o coeficiente de variação dos exemplos 3, 4, 5 e 6. Nos exemplos 3, 4, 5 e 6, a gente já fez aí em cima para calcular o desvio padrão, e aí eu transportei as tabelas aqui para baixo. Então, no exemplo 3, que é das idades lá das crianças, né, da escola, a média deu 6 e o desvio padrão deu 2,24. Então, para calcular o coeficiente de variação, basta dividir 2,24 dividido, peraí, 2 a mais aqui, 2,24 dividido pela média, que é 6.
Então, nós vamos ter aqui o coeficiente de variação que dá 0,3733. Eu coloquei 4 casas, porque como a gente vai multiplicar por 100 para colocar o resultado em porcentagem, aí a porcentagem fica com 2 casas, que é um número bom de casas. Temos aí o resultado, então, que deu 37,33. Uma alta dispersão. Pediu para fazer do exemplo número 4, também já trouxe a tabela aqui para baixo, temos já aqui o coeficiente de variação também, temos a média. Então, 0,89 dividido pela média, que é 5. 0,89 dividido por 5 dá 0,178. E aí, multiplicando isso por 100, vai dar 17,8%. Uma média de dispersão. Do exemplo número 5, a tabela também já está aqui. Calculamos a média, que tinha dado 41,9, e o padrão 13,86. 13,86 dividido por 41,9, que é a média. Isso dá 0,3308. Isso dá 33,08%. O exemplo número 6, que foi o último exemplo dado, temos a média, que tinha dado 31,8, e o coeficiente, o desvio padrão 9,85. E o coeficiente de variação, então, será 9,85, que é o desvio padrão, dividido pela média, que é 31,8. Efetuando essa divisão, vai dar 0,97. Então, vou dar aqui uma porcentagem que é de 30,97. 30%, né, vamos considerar que está aí uma média de dispersão. Uma média de dispersão aí, nesse último exemplo. Bom, com isso, a gente acaba aqui esse MA, né, esse material aqui de apoio 05. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los aí nos cálculos e pesquisem mais aí sobre medida de dispersão ou variabilidade, tenham bons estudos aí e façam os exercícios, façam as atividades. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima aula.